Garantias da ressurreição de Jesus. A palavra Páscoa, no hebraico, Pessá, passagem, passar sobre, sair. A palavra Páscoa, ela traz para nós hoje um significado muito cheio do que diz a Escritura Bíblica. Porque hoje nós estamos tendo a Páscoa mais diferente da história. Os templos estão vazios, mas as famílias estão reunidas e cada família está cheia da presença de Deus. A ressurreição, o termo no grego, no Novo Testamento, significa levantar-se. A morte não conseguiu deter o nosso Senhor. A morte não conseguiu segurá-lo. Jesus ressuscitou. E a ressurreição é o fundamento da vida cristã. A ressurreição é o fundamento principal da nossa pregação. A ressurreição é o fundamento da segurança cristã. Nós não adoramos o Cristo na cruz. Nós não adoramos o Cristo vencido pela morte. Não. O nosso Jesus não está na cruz. O nosso Jesus não está no túmulo. Ele ressuscitou. Ele está à destra de Deus, de onde voltará com poder e toda glória. 1 de Coríntios, a primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 15, no versículos 1 a 8, ele diz assim: Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais. O evangelho que foi anunciado, o evangelho que foi recebido, no qual os irmãos estavam perseverando nele. Mais do que nunca, é hora de perseverarmos no evangelho de Jesus. Mais do que nunca, é hora de perseverarmos com segurança na bendita palavra de Deus. Ele diz assim: pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vos anunciei, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, Cristo morreu, segundo as Escrituras, Cristo foi sepultado, e segundo as Escrituras, ele ressuscitou. E que apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram, a época que Paulo estava escrevendo. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro a mim. Nós temos garantias através da ressurreição de Jesus. A primeira garantia é a seguinte: através da ressurreição, eu tenho a garantia do perdão de Deus. Perdão é uma das necessidades básicas de todos nós. Todos nós necessitamos de receber perdão,
Mas além de ser uma necessidade básica de todos nós, o perdão é uma dádiva de Deus. É uma dádiva do céu. O perdão é uma dádiva divina. Aleluia! É precioso demais entendermos, através das Escrituras, que o perdão é uma dádiva de Deus, além de ser uma necessidade de todos nós humanos. E aí, quando a palavra bíblica fala sobre a ressurreição e fala sobre o perdão de Jesus, Jesus estabelece uma relação entre o perdão e sua morte. E sempre na Bíblia nós vamos entender e perceber que a morte está ligada ao pecado, como sendo sua merecida recompensa. Vejam, Romanos 6, 23, a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. É o dom inefável, é a dádiva divina, é a dádiva de Deus a nós, o perdão e a vida. Romanos 6, 23, na tradução da Bíblia Viva, diz assim: a dádiva que Deus nos ofereceu inteiramente grátis. Aleluia! Então, por diversas vezes, nós vamos perceber no ministério de Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, que ele pronunciou palavras de perdão e palavras de paz. Frequentemente você vai perceber Jesus assim, ele liberando palavras de paz, ele liberando palavras de vida, ele liberando palavras de perdão. A igreja hoje na terra está liberando palavras de paz. Nós hoje, aqui na transmissão, reunidos juntos, estamos liberando, como nosso Mestre Jesus, palavras de vida. Vida! A praga vai recuar, amados. Vida em nome de Jesus. Vida para as famílias, vida para a nossa cidade. E no cenáculo, na última ceia, Jesus se referiu ao cálice da comunhão como sendo, é o meu sangue. Ele diz assim, é o meu sangue, o sangue da aliança, o qual é derramado por muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, 28. Ele estava dizendo, meu sangue é suficiente para providenciar o perdão que você precisa. O sangue de Jesus é suficiente para providenciar. O sangue de Jesus é suficiente para purificar. Jesus, nada além do sangue de Jesus. Estamos juntos aí? Aleluia! Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém aqui com a equipe de suporte? Nós acreditamos nessa palavra bíblica. Romanos 5,15 diz assim: se pela ofensa de um morreram muitos, mas a graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Então, nesse versículo 15 do capítulo 5 de Romanos, os dois muitos nesse versículo não se referem às mesmas pessoas. O primeiro muitos, o versículo 5 do capítulo 15 de Romanos, faz referência àqueles que foram sujeitados à morte como resultado da ofensa de Adão. O segundo muitos, nesse versículo, faz referência aos que se tornaram novas criaturas, das quais Cristo Jesus é o representante. Diz a palavra em Romanos 5,17, pela graça de um só a morte veio a reinar. Muito mais os que receberam a abundância da graça de um só homem, o segundo Adão, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Que graça maravilhosa, que favor maravilhoso. A bendita graça de Deus, revelada a nós através de Jesus. Além de sermos perdoados, recebemos perdão, recebemos livramento da tirania da morte, vivemos a vida presente aqui de forma abundante e viveremos a vida eterna após a morte. Jesus perdoa pecados. É a garantia que temos também através de sua ressurreição.
É a garantia, por meio da ressurreição, que Ele pode fazê-lo com total eficiência. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos leva a vivermos uma vida centrada em si, o pecado nos distancia do Senhor, o pecado fere a santidade de Deus, o pecado deforma, o pecado nos torna doentes espiritualmente. A solução para o pecado é o perdão de Deus. A solução para o seu pecado é o perdão de Deus. Veja bem, o perdão de Deus está disponível a você agora por meio de Jesus. E a garantia é a ressurreição vitoriosa dele. Mas também através da ressurreição, eu tenho uma segunda garantia. Tenho a garantia do poder de Deus. Não necessitamos apenas do perdão de Deus, necessitamos também do poder do Senhor. Não apenas do perdão, mas do poder dele. Poder que pode mudar a natureza humana, que parece intratável. Poder que transforma pessoas cruéis em pessoas bondosas. Poder que transforma pessoas egoístas em pessoas altruístas. Poder que transforma pessoas imorais em pessoas que exercem o domínio próprio, em pessoas equilibradas. Poder que transforma pessoas amargas em pessoas doces. Ele transforma pessoas raivosas em pessoas pacificadoras. Não apenas o perdão, mas precisamos do poder de Deus em nós. O poder de Deus transformou Saulo, perseguidor da igreja, em Paulo, plantador de igrejas, um missionário fabuloso. E vemos a história nas páginas do Novo Testamento. O poder de Deus transformou a vida de uma jovem possuída por espíritos adivinhos, e aquela jovem recebeu libertação. O poder de Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Não duvide, não resista ao poder de Deus. O poder de Deus transforma a vida das pessoas. Nós corremos o sério risco de minimizar o que Deus pode fazer por nós, em nós ou através de nós. Corremos o sério risco nos dias atuais de minimizar o poder de Deus. É a voz da dúvida, a voz do medo, ansiedade, preocupações muitas, mas o poder de Deus silencia a voz do medo. O poder de Deus aquieta a ansiedade. O poder de Deus em nós. E a ressurreição é a garantia que nós temos acesso ao poder de Deus. Tornar-se um cristão é uma ressurreição da morte e alienação espiritual. Tornar-se um cristão é uma ressurreição do egocentrismo e o começo de uma nova vida em Jesus. O mesmo poder que levantou Jesus do túmulo ao terceiro dia, o mesmo poder que ergueu Jesus da tumba fria, é o poder que chega agora em seu coração, em sua casa, em sua família, através da palavra, das Escrituras e da revelação por meio do Espírito Santo. Hoje é dia de você retornar, domingo de Páscoa. Você se afastou do convívio do corpo de Cristo, você se afastou do relacionamento com a igreja. Eu lhe digo, volte hoje. Hoje é dia de recomeços. Domingo de Páscoa é domingo de ressurreição em sua vida. É domingo de ressurreição em seu coração. Aleluia! Receba essa palavra em seu coração agora. Romanos capítulo 1, versículo 16. A Bíblia diz assim: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas também através da ressurreição eu tenho uma terceira garantia. Através da ressurreição, eu tenho a garantia da esperança
e vitória final. Olhe, querido, querida, nós precisamos de esperança. Esperança. A ressurreição de Jesus possibilita a nós uma visão segura em relação ao futuro. A ressurreição de Jesus possibilita a nós uma perfeita visão do futuro. Algumas pessoas sucumbem às crises existenciais porque lhes falta esperança em relação ao futuro. Para muitos a morte é assustadora. Para muitos a morte é um assunto no qual não se deve falar, não se deve mencionar. Mas a ressurreição garante a nós esperança e segurança de vitória final. Filipenses 3:21, a palavra de Deus, a Bíblia diz assim: mas a nossa pátria está nos céus. Foi um dos versículos primeiros que eu aprendi em minha vida. A nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador. Mas se a Bíblia parasse por aqui, teria um problema seríssimo. Mas a Bíblia continua dizendo o nome do Salvador. Diz assim: aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder. Vejam bem, seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Filipenses 3, versículo 21. A ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa esperança. Nós temos esperança. Por mais que atravessemos uma circunstância por mais adversa, nós temos esperança. Nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que proclamamos a paz. Nós somos o povo que desenvolve uma vida em perfeita segurança. Não vacile. Não tenha medo. Fique firme. Coloque toda a sua fé em Jesus e firme sua esperança em Jesus Cristo, amado e Salvador nosso, Senhor e Salvador nosso. A ressurreição de Jesus é a prova pública, não somente pública, mas é a prova estável, é a prova sólida do propósito de Deus em redimir para si todas as coisas. Então a ressurreição de Jesus nos dá garantias. A primeira, a garantia do perdão de Deus. O que significa a garantia do perdão para nós? O que significa a garantia do perdão para você agora no domingo de Páscoa? A garantia do perdão, ela possibilita você encarar seu passado, por mais vergonhoso que ele seja. Encarar seu passado, por mais vergonhoso que ele seja. Jesus perdoa pecados. Jesus é o perdoador. Mas a garantia do poder possibilita você encarar o presente. Possibilita você a desenvolver uma vida de segurança, de estabilidade, por mais que sejam as tentações e por mais fortes que sejam as tempestades a enfrentarmos. A garantia do poder de Deus para viver o presente. A garantia da esperança e vitória final, isso aí está apontando para o futuro. E aí nos possibilita encarar o nosso futuro, por mais incerto que seja. Nós não sabemos o que poderá nos acontecer nas próximas horas. Mas por mais incerto que seja o futuro, nós temos esperança. E segurança da vitória final, definitivamente em Deus. Então, Cristo ressuscitou. Significa então que nós somos o povo da reconciliação.
Significa então que nós podemos olhar para o passado e descansar no perdão de Deus, com arrependimento, com uma entrega da nossa vida, do nosso coração a Ele. Se Jesus ressuscitou, significa que nós podemos olhar para o presente com coragem, com inspiração, com destemor, porque Ele nos possibilita o poder dEle, o poder de Deus para viver, o poder de Deus para avançar, o poder de Deus para continuar correndo, avançando. Não fique estacionado. Você está em confinamento, nós estamos em confinamento, em isolamento social. É super necessário nesse momento. Mas continue se abastecendo de Deus, continue avançando, continue correndo. Não fique estacionado. A ressurreição de Jesus diz que nós somos o povo cristãos, o povo da reconciliação, o povo que também olha para o futuro com esperança e com fé. Spurgeon, um grande pregador, muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia, muita gente lê sobre ele, foi chamado o príncipe dos pregadores. Ele disse o seguinte: a melhor água ungida é a lágrima de arrependimento. Hoje é um domingo para você se arrepender, para você voltar, para você fazer as pazes com o Senhor. Nós vamos cantar uma música e eu quero convidar você agora a orar comigo. Lá no chat você tem a possibilidade de sinalizar a sua decisão. Se você hoje está decidindo seguir a Jesus, Ele chama você agora. Não viva longe. Eu lhe digo agora, por meio do Espírito da palavra, não viva mais longe do Pai. Ele o ama e Ele quer você perto dEle. Você pode sinalizar agora no chat a sua decisão, dizendo lá, nós temos uma equipe que vai responder a você, dizendo assim: agora eu faço a minha decisão, eu creio na garantia, ou nas garantias da ressurreição de Jesus. Eu quero o perdão, eu quero o poder de Deus em minha vida, eu quero esperança e segurança da vitória final.